paz do Senhor, amadas, preciosas do Senhor. Estamos aqui mais um dia nesse estudo do livro de Esther. Eu sou a Solange Padovani e para mim é um prazer enorme estar aqui para que nós juntas possamos aprender da palavra do Senhor, amém? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, onde Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Esse é o título do capítulo 3 do livro de Esther. Nós vimos no capítulo passado que Esther foi eleita rainha no lugar de Vasti, né? O rei se encantou com Esther e ela tomou o seu posto ali, ela foi escolhida para estar ali como rainha, né? Dentre tantas aquelas mulheres que foram selecionadas, a Esther foi a escolhida. E nós sabemos que a Esther era judia. Ela era uma judia, né? Ela foi criada pelo seu tio, que também era judeu. Ela era da família dos judeus. E o rei não era judeu. Mas ninguém sabia, porque Esther foi ensinada desde pequena a não falar a sua nacionalidade, né? E mesmo quando ela foi para o palácio, para a casa das mulheres, né? Para concorrer ali naquele concurso todo, né? De beleza, aquelas etapas todas que ela teve que passar, ela foi instruída pelo seu tio, né? Por Mardoqueu, a não dizer a sua nacionalidade, né? E ali ela foi seguindo passo a passo até que ela foi eleita, ela foi a escolhida. E nesse capítulo 3, né, a história ela já parte para uma outra fase, que diz aqui que o rei Assuero, ele engrandeceu Amã e o exaltou e o pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Amã foi escolhido pelo rei Assuero também para ser ali o chefe geral de tudo, né? Vamos dizer assim. Tem um comentário aqui na Bíblia que eu tenho aqui de estudos que fala que Amã, ele tinha o título de amigo do rei ou segundo reino, né? Então, assim, ele era muito próximo ao rei Assuero. Então, ele foi escolhido ali para tomar conta de tudo, né? E o rei, ele exaltou a Amã. Então, onde a Amã passava, todos os servos do rei teriam que se inclinar a Amã. Teria que se reverenciar a Amã, tinha que se prostrar ali, se inclinar perante a Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca de Naamã. Mas nós sabemos na história que Mardoqueu ele não se inclinou e nem se prostrou diante de Amã. Por quê? Porque Mardoqueu era judeu. Mardoqueu ele tinha um ensinamento que, como nos diz a palavra, adorarás somente o teu Deus, inclinarás somente ao teu Deus, né? Prostrarás somente a teu Deus. Então, Mardoqueu, ele tinha essa cultura, ele tinha esse ensinamento e ele zelava pelo nome do Senhor. Então, ele não quis se prostrar e nem se inclinar a Amã. Então, o que aconteceu ali depois disso? Os servos ali do rei, né, que estavam à porta, foram até Mardoqueu perguntar o porquê. Por que ele não estava se inclinando para o rei, para o Amã, né? E ele disse que ele não tem... Aqui no versículo 4 diz assim, olha, vamos ler juntas. Sucedeu, pois, que, dizendo eles isto de dia em dia, não lhes dando ouvido, ou fizeram saber a Amã, para verem se as palavras do Mardoqueu se sustentaria, porque
ele lhes tinha declarado que era judeu. Então eles foram até Mardoqueu querer saber o porquê que você não está se prostrando. E ele disse que não. Ele não faria isso porque ele era judeu. E a palavra fala aqui que eles ficaram observando dia após dia. E eles realmente confirmaram essa informação, que ele não se prostrava. E o que aconteceu logo após? Eles foram logo falar isso para Amã. Logo eles foram contar a Amã que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele. E o que aconteceu também? Amã se enfureceu. Amã, ele era inimigo dos judeus. E ao saber que Mardoqueu era judeu, a fúria dele foi tão grande que a revolta dele não foi somente com Mardoqueu, mas sim com todos os judeus ali daquela província. Todos os judeus iriam pagar porque Mardoqueu não queria se inclinar perante Amã. E o que aconteceu aí depois é que ele programou ali um decreto que aquele que não se prostrasse diante dele, a mandado do rei, seria morto. Então ele fez ali um decreto, escolheram um dia para que esse decreto fosse espalhado por toda a província, na linguagem, na tradução de cada estado, cada província, cada lugar ali, dizendo que todos os judeus iriam morrer porque não estava obedecendo uma ordem que o rei havia dado. Porque o rei Assuero, ele tinha dado a liberdade total para Amã, né? Porque ele confiava, era amigo, então ele deu assim autoridade para ele em tudo que ele quisesse fazer. E teve essa ordem, o rei mandou que todos prostrassem, que todos estivessem ali reverenciando Amã. E então Amã aproveitou essa oportunidade e fez esse decreto que seriam mortos todos aqueles que não obedecessem. E escolheram ali o dia e espalharam ali essas cartas, enviaram pela mão dos correios e todas as províncias do rei. Aí já é o versículo 13, né? E que para todas as províncias do rei que destruísse, matasse e lançasse a perder todos os judeus desde o moço até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueasse também os seus despojos. Minhas amadas, além de matar todos os judeus, eles iam saquear todos os seus despojos, né? Tudo que eles tinham, tudo que pertenciam aos judeus, seria tudo entregue ao governo, né? Ao governo do rei. Então, irmãs, olha que plano diabólico, que plano, né? Que revolta de Amã, o que a revolta de Amã projetou aí nesse decreto, né? Nessas cartas. E nisso, né, o que foram espalhando essas cópias desses escritos. E aqui no versículo 15, na parte B do versículo 15, diz que o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Em outras traduções diz que, porém, a cidade estava em aflição, né? Os judeus estavam aflitos, estavam estavam ali uma confusão em toda a cidade. Esse é o capítulo 3 de Esther, né? Aí o capítulo encerra aqui, nessa parte. E o que nós vamos aprender para nós nos dias de hoje? Minhas amadas, nós bem sabemos que a palavra do Senhor ela é contrária às leis desse mundo, né? Ela bate de frente com as coisas desse mundo. Nós sabemos que há leis nesse mundo que a palavra de Deus ela é contra, né? Tem coisas nesse mundo que a palavra de Deus abomina. Tem coisas nesse mundo que a palavra de Deus exorta para que nós não sejamos co-participante dos erros desse mundo.
E a palavra do Senhor nos fala também que nós, cristãos que leem, que aprende, que serve ao Senhor, que está na presença do Senhor, nós temos que ser luz para este mundo, porque este mundo anda na escuridão. Este mundo não tem o ensinamento da palavra que conduz à salvação, que conduz à libertação espiritual, que conduz à presença do Senhor. Nós somos diferentes. Mardoqueu era diferente. Mardoqueu tinha um sistema diferente de vida, porque ele servia, ele chama atenção. O cristão, ele tem luz. E um pontinho de luz, irmãs, na escuridão, ele aparece muito. Ele aparece muito. Por quê? É luz, é claridade. Na escuridão ninguém vê. Na escuridão, tudo tá escuro, você não consegue identificar, mas quando tem um pontinho de luz, aquilo irradia. Aí a gente passa a enxergar aquele pontinho de luz com muita força. Então, irmãs, é isso que nós somos. Mardoqueu bateu de frente e ele não quis se dobrar perante Amã, porque ele não quis adorar o homem, ele adorava a Deus. Então, irmãs, que isso fique de reflexão para nós. O que nós estamos nos prostrando das coisas desse mundo? Que nós possamos prevalecer em nós os ensinamentos de Cristo. Que nós possamos nos prostrar diante de Deus, somente a Ele. Nós devemos nos prostrar, somente a Ele nós devemos adorar. Não podemos deixar que a palavra de Deus venha ser esquecida em nossa vida, mas que nós venhamos prevalecer o poder da palavra em nós. Que aquilo que está no mundo, que estiver errado, nós não venhamos nos prostrar diante disso, mas que nós venhamos manter a nossa postura como cristãs. Não precisamos, irmãs, sair falando no meio da rua para os vizinhos o que nós vamos poder, que podemos fazer e o que não podemos fazer. De jeito nenhum, isso já até gera um escândalo. Mas nós podemos, com o nosso comportamento, irmãs, como eu já ouvi uma irmã dizer, e é muito verdade, é o nosso sentar e o nosso levantar, é o nosso testemunho diário, é o nosso comportamento, que é o testemunho, é o nosso comportamento que vai brilhar a luz da palavra de Deus em nossas vidas. Então, minhas irmãs, sejamos nós exemplos. Sejamos nós exemplos para o mundo, primeiro para os de casa, né, irmãs? Para os nossos filhos, para os nossos parentes, para o nosso esposo, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos e para o mundo. O mundo está de olho em nós. Quando o cristão faz algo errado, ele é motivo de falação. Olha lá, ó, é crente. Ser crente daquele jeito? Eu não quero, não. Então isso aí gera escândalo, né? Então que nós não sejamos assim. Não vamos misturar na escuridão do mundo, mas que nós sejamos aquele pontinho de luz que irradia toda a escuridão e traz a claridade, traz a luz na vida das pessoas. Mardoqueu fez isso com o seu testemunho. Ele não se dobrou. Prevaleceu ali a adoração somente a Deus. Amém, minhas amadas? Então eu vou ficando por aqui, né? O capítulo 3, ele para nessa parte. Amanhã nós continuaremos no capítulo 4, que é a sequência, né? E nós continuaremos aprendendo, né, amadas? E antes de encerrar esse áudio, eu quero dizer para você, participa conosco dos nossos grupos e canais nas redes sociais. Nós temos os grupos de WhatsApp, né? Que é o grupo Mulheres Aprendendo com Deus. É só você entrar nas redes sociais no Instagram. Ali você digita @Mulheres Aprendendo com Deus, você vai encontrar o nosso canal ali no Instagram. E no perfil do Instagram tem todos os links dos grupos que você pode participar conosco para continuar aprendendo juntamente conosco. Nós temos grupos do WhatsApp, nós temos grupo no Facebook, temos no Telegram, Instagram e YouTube. Tá bom, minhas amadas? Procure lá, @Mulheres Aprendendo com Deus, e você será direcionada a um desses grupos e canais, tá bom? Será um prazer enorme ter você conosco para aprendermos juntas a palavra do Senhor.
Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração, ministrando aí a palavra do Senhor, assim como está ministrando aqui no meu, tá bom? Um beijo grande no teu coração. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com esse Deus maravilhoso.